Encontrar amigos, fazer contatos profissionais, compartilhar fotos, vídeos, ideias. Essas são algumas das possibilidades de interação nas várias redes sociais disponíveis na internet. Apesar do destaque que elas tiveram na Copa do Mundo e de o número de pessoas conectadas ser crescente, uma das redes mais populares da última década e que já foi a principal do Brasil está com os dias contados. O encerramento do Orkut foi anunciado para 30 de setembro. Mas será que o fim dele é um exemplo de que as redes sociais têm prazo de validade? Que trajetória elas seguem depois que são criadas e vivem o auge do sucesso? E o que é preciso fazer para continuarem a atrair usuários? O nosso programa vai analisar o surgimento e a evolução dessas redes, os diferentes tipos delas, quais são as mais usadas no mundo e o impacto que tem aqui no Brasil. Vamos analisar ainda como influenciam o comportamento da sociedade e a forma como são utilizadas também por empresas, pela mídia, na política e em grandes eventos como a Copa. Quem vai falar sobre esse assunto é o coordenador do curso de produção multimídia da PUC Minas, Caio César Giannini Oliveira. Também participam do programa o jornalista e blogueiro Jean Peter e o jornalista e analista de mídia social João Marcelo Siqueira. O Sala de Imprensa sobre redes sociais começa agora. Lançado em 2004, o Orkut foi o primeiro contato de muitos brasileiros com uma rede social. Em 2008, chegou a ter 40 milhões de usuários no Brasil, segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia, publicada no início de 2014 pelo governo federal. Durante esses 10 anos, o Orkut passou por várias reformulações, mas isso não bastou para mantê-lo no topo depois do Facebook, que hoje é a maior rede em número de usuários no mundo. Vamos ver alguns dados sobre o uso de redes sociais. O Facebook é a rede social mais utilizada no Brasil, com 65,9 milhões de usuários. Em segundo lugar, vem o LinkedIn, que conecta profissionais do mundo todo. São 11,8 milhões de usuários no país. E a terceira rede mais usada, por 11,3 milhões de brasileiros, é o Twitter, que permite mensagens de até 140 caracteres. O Orkut ainda alcança a sexta posição, com 4,8 milhões de usuários no Brasil. Mas é no Facebook que os brasileiros gastam 97,8% do tempo destinado às redes sociais. E o sucesso dele vai muito além daqui. No mundo, a cada 10 segundos, cerca de 8.300 links são compartilhados no Facebook. São enviadas 16.600 solicitações de amizade e 25 mil mensagens privadas. O número de curtidas chega a quase 521 mil e o de conteúdos postados ou compartilhados a cerca de 550 mil. Ao mesmo tempo, 50 novos perfis são criados e 85 mil comentários são feitos por usuários. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Em primeiro lugar, Caio, gostaria que você explicasse para a gente qual o significado de redes sociais e como foi o surgimento delas. Olha, a gente entende rede social como qualquer tipo de ligação entre pessoas. Então as redes, elas existem desde que a humanidade vive em sociedade, vive em conjunto. Então as redes, elas fazem parte da nossa vida. O que é novo é o transporte dessas relações para um ambiente digital e eletrônico interativo que é a internet. Então as ferramentas de rede ou plataformas de rede é que surgem aí no final dos anos 90, no meio para o final dos anos 90 e começam a espalhar pelo mundo, né? Mas por que elas são criadas e com que objetivo? Olha, como eu falei, as redes elas representam as conexões entre as pessoas. Então, dentro das escolas, a gente vive redes, a gente faz parte de diversas redes na nossa vida. Então, tem a rede da sua escola, a rede da sua família, a rede do seu trabalho e etc. A gente está em um monte de rede. O que acontece é a necessidade de comunicação e para facilitar as relações, a gente tem a possibilidade de fazer essas redes aparecerem, essas ligações aparecerem por meio de plataformas digitais. Então, os interessados são motivados pelas mais diversas origens ou objetivos. Por exemplo, o LinkedIn tem o objetivo de conectar as pessoas profissionalmente. Então, a orientação ali são as ligações profissionais, não necessariamente ligações pessoais ou de afinidade pessoal, mas
afinidade profissional. Então, vai depender do tipo de afinidade e do objetivo comercial do empresário por trás dessa plataforma de rede, né? Agora, você falou aí dos anos 90, um período em que elas começaram a aparecer, mas como é que foi essa evolução, então, a partir daí? Olha, você tem as manifestações de ligações entre pessoas acontecendo de diferentes maneiras na internet. Então, no começo, a gente podia ver relações através dos catálogos de endereços de e-mail. Então, você podia plotar ou identificar uma rede a partir das pessoas com quem você conversava por e-mail, depois por mensagens instantâneas ou nos fóruns, quem que você seguia nos fóruns ou mensagens de quem você lia mais nos fóruns. Isso, evoluindo, começou a se transformar em mecanismos mais complexos e robustos. E aí a gente viu, no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, algumas ferramentas específicas para gerenciamento das relações sociais aparecendo, né? O primeiro que se tem notícia de grande alcance é o Friendster, que é bem anterior a Orkut, bem anterior a Facebook, mas tinha mais ou menos o mesmo propósito, né, de aproximar pessoas, né, e de mostrar as relações entre as pessoas. E daí você tem, quando aparece um produto que começa a fazer certo sucesso, ter uma certa adesão, você começa a ver também outros empresários correndo atrás e mimetizando aquele comportamento, criando produtos semelhantes, etc. Alguns pegam, outros não pegam, e aí o ecossistema ele se equilibra, assim, né? Mas a gente pode falar também que uma das principais motivações é o lucro, né? Todo mundo que cria uma rede social, de alguma forma, pretende capitalizar essa ferramenta que vai ser disponibilizada para a população. Quando a gente fala de plataforma de rede, sim, né, tem quem é mais antigo aí nos hábitos de navegação deve lembrar de uma chamada Classmates, que nunca pegou no Brasil, que a ideia era fazer você retomar o contato com as pessoas que foram seus colegas de sala no high school nos Estados Unidos. E qual que é o objetivo disso? Fazer essas pessoas visitarem essas páginas, interagirem nessas páginas e verem anúncios. Quando elas visualizam anúncios, o dono da plataforma, né, a empresa dona da plataforma, vai ganhar dinheiro. Então, óbvio, as empresas elas não estão aí para fazer filantropia, elas estão para ganhar dinheiro. Então, elas vão bolar ou estruturar ferramentas e engrenagens para que as pessoas utilizem esses serviços e, ao utilizar esses serviços, gerar algum tipo de lucro para as empresas, né? A gente também consegue perceber que, com o passar do tempo, as marcas pegaram espaço ali, né? Além de ter uma relação entre você e seus amigos, seus conhecidos, a marca também percebeu, peraí, vou virar um amigo ali também, vou virar um aliado, e é uma forma de eu também me comunicar mais fácil. E aí entra essa questão mesmo de onde as plataformas hoje conseguem capitalizar dinheiro, né? Seria nessa questão dos anúncios. Mas a gente já vê também uma mudança um pouco de comportamento, algumas plataformas que têm tentado captar de uma outra forma, evitando a quantidade de anúncio, ou você fala de fazer uma inscrição ali, aí você pagar uma mensalidade, e aí você fica isento talvez de uma publicidade ali, que é uma forma também de melhorar o ambiente, porque o usuário ele o tempo todo está questionando, né? O que eu estou consumindo? Tá bom? Não tá? Me incomoda isso? Você vê até pelo próprio Facebook hoje, ele já faz essas avaliações, né? Você não gosta desse tipo de postagem ou desse tipo de publicidade, reporte para a gente para que a gente possa melhorar. Então já existe essa preocupação também para não gerar um desgaste no usuário. Agora, a intenção é atrair o usuário. Aí, por que algumas redes, como você mencionou antes do Orkut, fizeram sucesso fora do Brasil e aqui no Brasil não? São questões culturais e também a adesão, né? O Facebook ele existe desde 2004, 2005, ele começa em 2006 ficar mais público, porque na origem, né, quem assistiu o filme Rede Social ou leu o livro que deu origem a esse filme, o Bilionários por Acidente, são boas leituras e boas referências aí o filme, vê que ele surgiu mais ou menos na mesma época, só que ele era restrito ao ambiente universitário nos Estados Unidos. Então, não estava disponível para a gente poder fazer parte do Facebook. O Orkut, ele, vamos dizer, pegou porque seus amigos estavam usando. E é o mesmo fator que fez com que você largasse o Orkut e passasse a usar o Facebook, porque os seus amigos estavam lá.
Então, o fato de uma plataforma de rede pegar num lugar ou não pegar no outro lugar, ou ser mais famosa num lugar ou menos famosa no outro, tem relação com as pessoas que estão usando naquele lugar. Então, se os seus círculos de amizade, de relação estão usando determinada ferramenta, é mais provável que você passe a utilizar aquela ferramenta também. E isso aconteceu com diferentes plataformas ao redor do mundo. Então, o Orkut não foi pensado para atender a comunidade de brasileiros e indianos e afegãos, ou indianos e iranianos, como apareceu no auge dessa plataforma. Ele foi pensado para ser utilizado por todo mundo, e especificamente pelos americanos, porque ali seria mais fácil do Google, quando tomou frente do projeto, gerar algum tipo de lucro, mas não foi o que aconteceu. Né? E é justamente isso que fez com que agora fosse anunciado o seu fim. Não é porque ela está deixando de ser utilizada, porque 4 milhões de usuários, quase 5 milhões, é maior do que a população da região metropolitana de Belo Horizonte. E isso é muito importante, esse é um público muito legal, mas não é viável financeiramente. Então não é porque tem pouco uso, é porque não conseguiu se fazer com que aquela ferramenta gerasse o lucro esperado para que ela fosse mantida. Então vamos abandonar, vamos priorizar outras plataformas. Essa é o que se interpreta dessa decisão do Google. Né? Professor, mas em relação a esse uso posterior, alguns países começaram a usar as redes sociais primeiro que o Brasil, está muito ligado também à estrutura técnica que a gente tem aqui. A gente sabe que, por exemplo, aqui fora da região metropolitana, poucas cidades têm acesso à internet de alta velocidade, muitas cidades do interior não têm internet de forma alguma, e eu creio que isso tem influenciado na chegada das redes sociais aqui, essa falta de disponibilidade técnica aqui no país. Como que você avalia esse ponto? Sim e não, porque a gente tem uma estrutura de telecomunicações que coloca a gente num patamar bem confortável. A gente está à frente de todos os nossos vizinhos na América Latina, a gente tem uma rede de comunicação móvel muito bacana e importante, e isso daí a gente não pode desprezar, que as plataformas móveis são a porta de entrada para muita gente. Então tem muita gente que não tem computador, mas que usa o Facebook, usa o Twitter pelo celular, e isso é muito importante. Mas há 10 anos não era assim. Mas há 10 anos a gente também não tinha smartphone, nem a gente usava em plataformas móveis. Né? E a internet há 10 anos, a velocidade mais rápida que a gente tinha era 2 mega, 3 mega, e custava uma fortuna. Então, ao longo do tempo, essa penetração vai aumentar. Hoje a gente tem um problema grande também em áreas rurais dos Estados Unidos, que não chega a internet de qualidade, só tem um provedor, um monopólio, etc. Então, isso não é um problema nosso. O que vai ditando que ferramenta ou que plataforma que vai pegando ou não é justamente qual plataforma os seus amigos estão utilizando. Então, esses entre 4 e 5 milhões de pessoas que estão lá no Orkut ainda utilizando ativamente, e inclusive tem até petições para que o Google reveja essa postura de fechar o Orkut ou de finalizar as operações do Orkut, essas pessoas, elas se influenciam outras a entrar ali, que têm interesses muito interessantes e específicos sendo discutidos ali e sendo compartilhados. Então, você vai utilizar a plataforma que os seus amigos usam. Né? Então, as pessoas passam a utilizar o Facebook porque o Facebook está lá, os seus amigos estão lá, as coisas estão acontecendo ali. E assim com o Twitter, e assim com o Orkut e todas as outras que a gente tem notícia. Né? Mas por que a popularidade do Orkut foi diminuindo? Houve algum erro? Ele passou por várias reformulações, por que elas não foram suficientes para atrair esses usuários? Olha, a gente está sempre afim de novidades, né? A gente está sempre correndo atrás de novidades. E tem aquela coisa de você estar à frente do resto. Todo mundo gosta de ser o primeiro a descobrir alguma coisa, o primeiro a ter contato com alguma coisa, ser o influenciador. Esse é um conceito muito bacana de rede, que é aquela pessoa que ela é capaz de mudar o comportamento de outras, de formar opinião ou de direcionar a opinião e etc. Então, isso foi responsável, esse tipo de característica nossa, né, como seres humanos, foi responsável pelo o auge do Orkut, né, a sua rápida penetração no Brasil, porque ele era baseado em convites. Né, então você tinha que, para participar do Orkut, você tinha que ser convidado. No início ele era fechado. Exato, né? Então era uma coisa especial você participar do Orkut, você queria receber um convite, tinha gente que vendia convite do Orkut em site de leilão. Então, para fazer parte, era uma coisa exclusiva.
Quando isso deixou de acontecer, já tinha uma base grande de usuários, já estava ali a ferramenta crescendo num ritmo bem confortável, o Facebook se globaliza, né? Começa a abrir para qualquer pessoa, não só a comunidade universitária, qualquer um pode fazer parte. E aí Mas o Facebook, ele surgiu também na mesma época do Orkut. Sim. Por que demorou? Porque o interesse, o Facebook ele era voltado inicialmente para o público universitário, só para os estudantes das universidades, de algumas universidades dos Estados Unidos. Então, até isso abrir para todas as universidades, ou para uma quantidade enorme de universidades, e aí para a comunidade externa às universidades lá, e depois para o mundo, demorou um pouquinho, né? Então, ele começou mais ou menos na mesma época, mas enquanto o Orkut não tinha uma presença baseada nas universidades ou em comunidades específicas, o Facebook estava ali preso nas universidades. Quando abriu, aí a competição começou a ficar de igual para igual, né? Eu também costumo falar assim que às vezes o comportamento, principalmente do brasileiro com redes sociais, é como se fossem gafanhotos. Eles chegam ali, sugam o máximo daquilo, aparece algo novo, eles migram com uma certa facilidade. Até mesmo por essa questão da influência, né? Os meus amigos não estão mais aqui, não vejo motivo mais para eu estar aqui. Aí a ferramenta perde até essa usabilidade dela, por questão mesmo de onde estão os meus amigos, porque eu quero comunicar com eles. E apesar das reformulações que o Orkut foi sofrendo com o tempo, o Facebook ele conseguiu englobar muita coisa ali dentro. Então, no Facebook você tem o chat, você consegue ver o vídeo ali, você consegue comunicar ali, você consegue acompanhar as marcas que você gosta ali. E isso foi criando mesmo cada vez mais interesse em sair do Orkut, que não oferece, né, até então, mas acabou que foi ficando tardio e as pessoas foram saindo dali. Já tinha essa questão mesmo saturada quando o Facebook chegou, já tinha muita gente que já reclamava do Orkut, do comportamento dos usuários ali na rede, reclamavam da quantidade de spam, de vírus que circulavam ali. Então, tendo possibilidade de migrar para um novo local, começou a acontecer isso, né? É até mesmo uma questão de muitas pessoas já se viam meio saturadas e não queriam estar junto com todo mundo, queria ter esse poder mesmo de exclusividade. E quando o Facebook fez chegando timidamente, né, que algumas pessoas, muitos amigos falaram que conheciam porque tinham amigos que moravam fora do país e falaram que existiam, aí fizeram um cadastro, mas também não mexiam muito porque não tinha gente para conversar ali, interagir. Então, quando pegou mesmo, muita gente não pensou duas vezes para migrar para lá. Ou teve muita gente que manteve as duas redes, né? Eu costumo usar, até então eu usava um pouco o Orkut como pesquisa, estava fazendo uma vez uma pesquisa sobre pizzarias e percebi que tinha uma comunidade no Orkut com mais de 1 milhão de pessoas e que era totalmente ativa falando sobre pizzas. Então, tipo assim, apesar dele estar finalizando, ainda existe mesmo realmente uma movimentação ali de conteúdo, de interação de usuários, ainda tem muito conteúdo que dá para ser extraído dali. Para a gente encerrar esse bloco, então, assim como o João Marcelo falou, quando o público é o mesmo, então sempre tem essa possibilidade de competição, vai haver isso. Sim, e as coisas, uma não exclui a outra. Você vê que o Twitter existe, as pessoas usam o Twitter e usam o Facebook, então não tem uma coisa de só ter que usar uma. Você vai interagir com as pessoas com quem você quer interagir na plataforma onde elas estão. Se elas param de usar o Facebook e começam a dar a prioridade ao Twitter, se você quer escutar o que aquela pessoa está falando, você vai começar a utilizar mais o Twitter. Então tem muito a ver com a relação das pessoas. Aqueles elementos influenciadores, se eles migram de plataforma, os seus seguidores também vão migrar de plataforma, né? A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua a nossa conversa sobre redes sociais. Até já!